TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, como vai? Tudo bem? Mais um programa na nossa TVH, né? Hoje o tema eleições no Equador, desenvolvimentismo ou retrocesso, né? Desenvolvimento ou retrocesso? Como é que está? O que tem acontecido com o Equador nos últimos anos de um governo neoliberal, né? E hoje que está conosco nosso grande amigo Leonardo Excel Severo, jornalista da Hora do Povo e da agência Comunicação. Queria pedir a todos vocês que assistissem, comentassem e fizessem perguntas, Leonardo, que acompanhou e está aqui para conversar um pouco conosco. Léo, suas considerações iniciais, meu muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e seja bem-vindo. Bom, em primeiro lugar, agradecer esse importante espaço do Luiz Regadas na TV do Habilidoso, um espaço importante de reflexão, de tomada de consciência, porque um povo que não pensa com a própria cabeça não sabe andar com as próprias pernas. Eu acho que é um espaço nobre para nós fazermos a reflexão para a nossa América Latina e para o nosso país. Léo, diga para o povo de onde é que você nos fala, enquanto eu vou aqui compartilhando para a TVH, Democracia Participativa, Sindicato Movas. Pois não? Diga aí para o povo onde é que você fala, de onde você fala, enquanto... Então nós estamos falando diretamente de São Paulo, né? Sou gaúcho do interior, da fronteira. Tivemos agora um exemplo catastrófico de desgovernabilidade, um irresponsável que, à frente do Estado, desconsiderou os alertas e, por isso, tivemos tantas mortes depois das enchentes, né? O governo federal só teve que agir depois desse flagelo, porque, uma vez acionado, prontamente houve a resposta. O presidente Lula, de todos os ministérios, o vice-presidente Geraldo Alckmin, inclusive, viajou para lá. A gente está ao vivo agora, você poderia comentar um pouco, né, sobre como foi, fazer um resumo para a gente sobre o primeiro turno das eleições do Equador, que aconteceram no último dia 20 de agosto, né, e você esteve em Quito, em Guayaquil. Conte-nos como era o clima das eleições, como foi todo o processo eleitoral lá. Na verdade, o clima foi muito tomado pela insegurança, né? Equador era o segundo país mais tranquilo da América Latina. Depois de Cuba, sempre foi o Equador um país sem violência, onde reinava a paz e a estabilidade, por assim dizer. Rapidamente, nesses 6 anos de governo neoliberal, primeiro com Moreno e depois com o Álvaro Noboa, nós tivemos uma desgraça, né? Perdão. É um dos Noboa. É porque tanto Noboa, o Noboa pai, o Daniel Noboa, que agora é filho, mas não tem nada a ver com esse primeiro Noboa. Então, nós tivemos 2 anos de governo neoliberal, 2 governos neoliberais, depois do Rafael Correa, que houve estabilidade. De 2007 a 2017, nós tivemos 10 anos, uma década de direção econômica, de rumo, de crescimento de média 4%, e nos últimos 6 anos o que nós tivemos foi um degringolamento da economia, né? Foi multiplicada por 5 o nível de assassinatos. Então, para as pessoas
que tinham o costume de viver numa tranquilidade, numa segurança, numa sustentabilidade, isso foi rompido pelo governo de desemprego, de fome, de arroxo salarial, de corte de salários, de privatizações. Então, o país foi colocado na prática de pernas para o ar. E um dos exemplos foi que o Julian Assange, estava sendo resguardado pelo governo equatoriano e ele foi entregue para os ingleses, né, a embaixada. Certo, mas sobre o processo eleitoral em si, como se deu? Quem ganhou? O processo eleitoral em si, assassinados na campanha. Isso tudo incidiu sobre o processo eleitoral, porque nós temos uma das pessoas, o Assange é um dos caras do Wikileaks, né? Então, o Fernando Villavicencio, que era um dos candidatos da direita de oposição a Luísa Gonzalez, que é a candidata do Rafael Correa, do Movimento Revolução Cidadã, ela recebia, depois que o Fernando Villavicencio, por exemplo, foi morto, né, foi assassinado com 3 tiros na cabeça, como uma queima de arquivo, ou pelo narcoestado, não se sabe, mas objetivamente ajudou a colocar a direita no segundo turno. O que aconteceu foi uma grande campanha midiática, desinformativa, de tentar jogar essa responsabilidade para o Rafael Correa e, logicamente, para Luísa Gonzalez, e isso fez com que retrocedesse, ela não alcançasse os 40 pontos necessários, porque lá, para te ter não haver segundo turno, tu precisaria necessariamente ter uma candidatura com mais de 40%, isso num primeiro ponto, e em segundo, ter mais de 10% de vantagem. Ela conseguiu ter os 10% de vantagem, ela fez quase 34% dos votos, contra os quase 24% do segundo candidato, do Daniel Noboa, filho de um grande empresário, proprietário de bananas e de camarões, e a partir dessa desinformação, da manipulação, a campanha ficou impregnada de fake news, né? E eles conseguiram colocar a candidatura deles num segundo turno, e agora vai haver uma disputa, uma nova eleição. A primeira, então, foi no dia 20 de agosto, casualmente dia do meu aniversário, e agora vai ter no dia 15 de outubro um segundo turno bastante disputado, bastante complicado, porque se unem todas as forças de direita, conservadoras, e todo o aparato midiático que é controlado pelas transnacionais e pelos bancos para desconstruir o Rafael Correa e tentar, de todas as formas, viabilizar a candidatura da direita. Leonardo, você escreveu algumas matérias junto com outros companheiros e companheiras que estiveram lá, né? Fale um pouco dessas matérias e como o nosso telespectador que está aqui assistindo pode lê-las. Quem tiver aí da TVT, a gente tem um recado aqui do Fernando Antônio da Silva dizendo: parabéns para o povo da Venezuela, ganhou para o Paraguai de 1-0, ou ficam com mortes, um monte de bestas torcendo por Neymar, que ele sozinho tem mais dinheiro do que a Venezuela todinha. Beleza, Fernando, mas a gente está falando aqui das eleições no Equador, né? Se liga aí e manda aquela pergunta sobre a eleição do Equador. Quem estiver assistindo pela TVT e outros canais, inscreva-se na TVH, aqui no YouTube. O Léo vai continuar dizendo que ele é do jornal Comunicação e da Hora do Povo, sobre as matérias que ele escreveu do primeiro turno, que foi no último dia 20 de agosto, que ele pôde acompanhar. Léo, contigo, sobre as matérias.
Bom, então o que nós vamos ter agora é uma disputa, como eu falei, bastante acirrada entre o filho do Álvaro Noboa, que é proprietário de 5% do PIB do Equador, o Daniel, um filhinho mimado. O próprio Álvaro, ele perdeu 5 vezes a candidatura a presidente, mas chegou 3 vezes no segundo turno, ou seja, tem experiência em perder. Vamos esperar que ele reproduza esse feito. Léo, Mas existe uma luta muito forte nesse momento para que haja uma desinformação sobre o ocorrido. Daí nós temos o jornal Hora do Povo, www.horadopovo.com.br, e também pela comunicasul.org, que são os dois meios que estão nos quais eu estou aqui representando, e colocamos esse conjunto de artigos, né, reportando a história e o primeiro turno das eleições equatorianas. Então, nós escrevemos 27 artigos, alguns que antecederam a nossa presença no local de combate e outras depois, já mais próximo da eleição, como o Luiz Regadas falou, tanto em Quito como em Guayaquil, acompanhando os movimentos sociais, acompanhando a luta do movimento popular e acompanhando a luta também dos candidatos para aproximar das pessoas a realidade que nós estávamos vendo, né? O cheiro que nós estávamos sentindo, os nossos sentimentos, que muitas vezes os grandes meios de comunicação encobrem. E eu digo que, assim como o Caio Teixeira, que é o meu parceiro que esteve lá junto, e a Mônica Fonseca, que é minha companheira, estiveram escrevendo esses 27 artigos, nós procuramos trazer para o Brasil a nossa percepção das coisas, que muitas vezes, pelo fato da grande mídia ser controlada pelos bancos, pelas transnacionais e pelas grandes empresas, trabalha justamente para que não venha à tona essa realidade. Uma realidade que se levanta contra a política de juros altos que nós temos aqui no Brasil também, né? Devido a essa política do Banco Central, uma política que defende uma industrialização, né? Como fonte de geração de emprego, garantia de direitos, garantia de valorização de salários. Então, é muito importante trazer essa informação que vem escamoteada, escondida, sempre por baixo dos panos, para que as pessoas venham, reflitam e, a partir desse novo pensamento, desse arejar de conhecimentos, impulsione também o governo brasileiro a adotar uma política de industrialização, uma política de confrontação com o sistema financeiro, que no Brasil são 700 bilhões drenados anualmente, esterilizados, né, para esse sistema financeiro, que precisa ter rumo, né? Léo, Então, esse é o nosso objetivo da e o que comunicação. está em jogo nesse segundo turno, no próximo mês de outubro, dia 15? Esse segundo turno está justamente uma visão de país, né? Como tu bem colocaste aqui, ou desenvolvimento ou retrocesso. O caminho do país é se integrar de forma soberana com a América Latina, né?
É construir, por exemplo, uma ferrovia e uma hidrovia de Manta até Manaus, como também comunga o governo brasileiro do ponto de vista de integrar e furar o bloqueio do Canal do Panamá, que hoje é totalmente controlado pelos americanos. Com isso, nós reduziríamos em 25 dias o período da frota. Isso nós economizaríamos dezenas de bilhões de dólares para o Brasil, eu não sei quantos mais para o Equador. O caminho é o desenvolvimento, é a geração de empregos, é nós conseguirmos uma perspectiva de desenvolvimento autônoma, soberana, em relação às transnacionais ou em relação aos Estados Unidos, ou é continuarmos cabisbaixos, né? Dependendo dos ditames do tio Sam. É óbvio que o caminho é a virada de jogo. Então, o que está em jogo no Equador, nesse segundo turno, entre Luísa Gonzalez e o filho de Álvaro Noboa, desse grande ricaço, bilhardário, né? Uma fortuna de mais de $1 bilhão, é justamente impulsionar o desenvolvimento econômico a partir da geração de empregos, a partir da industrialização, a partir do fortalecimento de regras que garantam direitos para os trabalhadores sociais e trabalhistas, que fortaleçam o Instituto Equatoriano de Seguridade Social, que seria como o INSS aqui, como um sistema de saúde pública que vai sendo minado, que vai sendo trabalhado para os interesses dos estrangeiros. Então, essa é a discussão. A Luísa Gonzalez, que é a candidata, era a única candidata feminina, as outras 8 candidaturas, eu acho, eram todas, eu acho que eram 8 ou 7, eram todos masculinos, né? Ela expõe com muita galhardia, com muita determinação, com muita consciência, com muito estímulo, esse novo Equador que é necessário que saia das urnas. Ela coloca isso, né? A defesa da pátria, a pátria de cabeça em alto, altiva, de pé, contra os interesses minoritários daqueles que querem se subordinar ao estrangeiro e querem ser capachos de transnacionais, receber valores salariais baixos, não ser escutados nos seus direitos. Então, só que existe, claro, uma luta imensa, porque ao mesmo tempo que ela busca espaço para que essa mensagem seja emprenhada, que ela ganhe vida na população, o Rafael Correa, que é um dos mentores intelectuais dela, está exilado na Bélgica, né? Então, há uma prisão política, por assim dizer, uma expulsão política, por assim dizer. Então, isso é um momento muito delicado. No processo eleitoral, isso nós podemos presenciar tanto em Quito quanto em Guayaquil, no momento que o Rafael Correa falava via internet, podia cair um percevejo no chão. O silêncio, o respeito, a admiração das pessoas que vinculam o Rafael Correa a um tempo de desenvolvimento, a um tempo de respeito aos seus valores, a um tempo de integração da América Latina e da soberania e da democracia. Beleza, Léo. Gente, a gente está aqui na TVH tratando hoje o tema Eleições no Equador, Desenvolvimento ou Retrocesso. Inscreva-se no canal, conheça as lives semanais que a gente faz, né? Próxima semana nós trataremos sobre a General Motors e seu apoio à ditadura militar. Léo, o atual presidente Guilherme Lasso, né, salvo engano, ele destituiu o parlamento.
né? Fala-se muito que o Equador é um país violento e inseguro. Na sua visão, o que levou este belo país a chegar nessa situação? Né, você falou um pouco sobre a questão do neoliberalismo, né? Ele está com o Pires na mão no FMI, está que nem o Fernando Henrique naquela época, abriu demais o país, vendeu demais o país, fez um arroxo salarial e outros mais, e o país não se sustenta em pé com esse tipo de acordos com o FMI? Então, em acordo com o FMI, é bom fazer uma lembrança em relação ao Guilherme Lasso, que é o atual presidente que decretou a morte cruzada, ou seja, ele chamou eleições presidenciais e para a Assembleia Nacional antes do período, no meio da gestão dele, passado um pouquinho a gestão, porque ele sentiu que ia ser impeachmentado, ele ia ser retirado, então ele deu um jeito, uma gambiarra para continuar governando por decreto um pouquinho, porque ele teve que chamar a eleição, perdeu vexatoriamente na eleição, o próprio Movimento Revolução Cidadã, dos 137 parlamentares, elegeu acho que 55, algo assim, foi uma vitória bastante expressiva, né? Ganhou o primeiro lugar, também alguém que não era inicialmente vinculado a ele, chegou em segundo, e chegou um terceiro lugar, o Fernando Villavicencio, que foi assassinado, que colocou um terceiro coringa no lugar dele, que era o Zurita. Tanto esse Fernando Villavicencio, que foi assassinado, como o Zurita, tem uma relação muito íntima com a embaixada estadunidense. Tanto é assim que o Fernando Villavicencio, que foi assassinado, dizia, né, mentia, que havia uma relação do Rafael Correa com o Wikileaks, né? E que por isso o Julian Assange, por dispor de informações do Rafael Correa, dizendo que o Rafael Correa tinha incriminações, não sei o quê, e que ficava quieto, por isso teria sido resguardado na embaixada do Equador em Londres, o que era obviamente uma mentira. O Julian Assange foi conhecido por denunciar os crimes cometidos pelos Estados Unidos, né? Em vários países, como no Iraque, no Afeganistão, né? Isso comprovado. Então, o Julian Assange agora está tentando, os Estados Unidos estão tentando prender o Assange e condená-lo a 175 anos de prisão. Vê o amor que eles têm pelo Assange e pela verdade e pela justiça. Certo, mas isso tudo entrou na... Eu estou falando isso tudo porque isso entrou na eleição, certo? Mas eu falo da questão social do país. Como é que está a questão social do país, né? Como é que está a questão social do país? A questão social é justamente essa. No momento em que tu privatiza, né? No momento em que tu arrocha salário, no momento que tu retira direito, no momento que tu abre as pernas para o neoliberalismo, o que nós temos é uma tragédia econômico-social. E o que é pior no caso do Equador, pela localização dele, está no meio do mundo, ele se transformou também pelo fato de haver uma grande pressão na Colômbia contra os grupos de tráfico, o Equador se transformou num narco-estado. E por isso nós tivemos, veja bem, o assassinato do prefeito de Manta, com 38 anos, a tentativa de assassinato do coordenador do Movimento Revolução Cidadã,
Isso quando eu estava lá. Nós tivemos várias barbaridades, atrocidades, e o clima de ter ao nosso lado vários jornalistas com capacete, com a prova de bala e colete à prova de bala, uma relação que eu e o Caio não tínhamos presenciado, por exemplo, quando estivemos na Colômbia. Né? Aham. Na Colômbia, nós estivemos junto com o Felipe também e junto com a Vanessa. Nós não presenciamos isso. Nós tivemos na Colômbia laser na cabeça da Francia Marques, que é a vice-presidente eleita, que era oposicionista, e que foi eleita junto com o Pietro, que presenciamos guardas com escudos à prova de bala, mas não tivemos esse clima de barbárie e de sanguinolento que nós vimos no Equador. Léo, Então, do ponto de vista social, grande desemprego, arroxo salarial, né? Crescimento da miséria, um país que envelhece, estava vendo hoje os dados, a expectativa era que crescesse por ano 350 mil, o Equador é um país pequeno, era para crescer 350 mil crianças por ano, está crescendo, parece que 220 mil, alguma coisa assim. Ou seja, há uma perspectiva de envelhecimento, e quem se porque beneficia com isso? quem se beneficia com isso é uma pequena elite, né, que acostuma a ter um padrão de vida totalmente fora do normal e que, por isso, tenta impedir uma legislação como, por exemplo, a taxação de grandes fortunas ou a taxação do sistema financeiro, que é muito mais interessante, inclusive. Por quê? Porque esse sistema financeiro, que é quem se lucra, quem se beneficia da fome, da miséria, do desemprego. São Paulo, Luiz, nós estamos com 52 mil pessoas nas ruas, é uma coisa vexaminosa. Nós tínhamos 13 mil há 4 anos. Então, quem se beneficia lá são os mesmos que se beneficiam aqui. Pequenas elites, grandes transnacionais, o sistema financeiro que lucra com especulação, com dinheiro paralisado e com a produção não gerando nada para para a melhoria dos milhões. Né? Então, nós temos uma pequena elite parasitária, como eu falei, que gosta de viver amancebada aí com os Estados Unidos, né, com os interesses europeus, de costas à nossa nação, à nossa pátria. Triste realidade, né, principalmente na nossa América Latina, né? Léo, vamos chegando aos minutos finais aqui, mas antes disso, eu queria que você falasse se você e a sua equipe do Comunicação e da Hora do Povo pretende voltar, como é que está os trâmites para vocês voltarem lá no segundo turno para cobrir as eleições. Há essa perspectiva ou não? Há essa perspectiva, estamos fazendo uma ampla campanha de arrecadação junto com os sindicatos, inclusive nós colocamos aí nesse Reportando a História, nós demos destaque a todas as entidades que nos apoiaram, né? Nós citamos aí a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a Central Única dos Trabalhadores, a Intersindical, vários sindicatos do Judiciário, os trabalhadores da construção da pesada do Paraná, estou citando alguns, que contribuíram e que tornaram possível essa viagem. E agora nós temos a contribuição de vários artistas, intelectuais, pessoas como o cineasta Silvio Tendler, né, que nos estimulam,
e estamos fazendo uma ampla coleta de Pix, né? pelo nosso site, e vamos voltar. Estaremos lá presentes no segundo turno e abrindo um outro desafio, uma segunda frente. Vamos estar cobrindo também as eleições na Argentina, né? Então, importante aí, saiba mais, presente na nossa batalha. Então, integraram, né, no primeiro turno o Hora do Povo, a Diálogos do Sul, o Centro de Estudos e Mídia Barão Tararé, o Portal Vermelho, o Correio da Cidadania, teve a força aí do Saiba Mais, né? Então, é muito importante que as pessoas contribuam pelo Pix. comunicasulcolaborativa@gmail.com. Repito, comunicasulcolaborativa@gmail.com. Com qualquer valor. O importante é depositar, que nos estimula, que nos fortalece. É um país complicado, porque é um país dolarizado, né? É um país bastante difícil, e quem tem alguma ilusão com a dolarização, rapidamente, quando chegar no Equador, vai se dar conta de que a situação é outra, né? Então, gente, esse foi um programa Rapidez sobre, né, eleições do Equador, desenvolvimento ou retrocesso, né? O que está em jogo é uma candidata, Luísa Gonzalez, né, da Revolução Cidadã da Esquerda, contra o liberal Daniel, filho do bilionário Álvaro Naboa. Então está em jogo. É neoliberal mesmo, né? O cara, o que ele puder privatizar, ele vai privatizar. É óbvio que tem 1 ano e meio só de mandato e vai ter muita luta, para um lado ou para o outro. Daí a importância de nós estarmos presentes e trazendo, fazendo essa parceria aqui com o Luiz Regadas e com a TV do Habilidoso, para a gente trazer o que está acontecendo, para que as pessoas possam contribuir e pressionar pela integração latino-americana e pelo fortalecimento dos nossos países e povos. Exato. Aqui a gente já mostrou o site do Hora do Povo, você acessa, lê as reportagens aqui das 27 matérias que fazem parte do primeiro turno, pode baixar de forma gratuita e divulgar para o seu sindicato e etc., ou para você conhecer um pouco mais a história, né? Nós colocamos também aqui o Pix, né, comunicasulcolaborativa@gmail.com, né, para você doar qualquer valor, né, para que eles possam voltar e fazer uma excelente cobertura no segundo turno, que será no próximo dia 15 de outubro. Lembrando para vocês que toda terça-feira estou fazendo essa live Diálogos, né? A próxima será com os jornalistas Eduardo Reina e a Maria Angélica Ferrazoli, né, que será sobre a General Motors e sua colaboração com o governo militar durante a ditadura brasileira de 64. Né? Lembrando que às quintas-feiras os canais têm setorial de saúde em defesa do SUS, né? E a gente está sempre por aqui com várias outras matérias. Léo, suas considerações finais, agradecer a todos e a todas que assistiram aí pela TVT, Barão de Tararé, Sindicato, Move-se e Atitude Popular. Venham, inscrevam-se na TVH, que é a nossa TV do Idoso, dando vez e voz àqueles que não possuem o capital. Bom, agradecer mais uma vez esse importante espaço do Luiz Regadas. Estamos voltando para o Equador, estamos indo também para a Argentina. A Comunicasul é uma agência que foi criada há mais de 10 anos, né? Primeira eleição do Chaves, depois acompanhamos a eleição do Evo, do Arce, golpes, estivemos presentes no Paraguai, estivemos presentes por toda a nossa América Latina, justamente para nos aproximar cada vez mais dos nossos países e povos com conhecimento de causa, né? Para não ficar como aquelas agências que reproduzem matérias, falam de Buenos Aires a partir de Washington, ou falam a partir da África
a partir de um país europeu. Nós vamos até lá. Agora, para isso, nós precisamos da sua colaboração, da sua participação, do seu empenho, de que todos vistam a camisa. E é esse o nosso recado. Quer dizer, some-se conosco, fortaleça a Comunicasul, contribui qualquer valor, R$10, R$15, R$20, Comunicasul colaborativa@gmail.com. Da mesma forma que fortaleça a TV do Habilidoso, porque são espaços como esse que nos garantem a democratização da comunicação. Furar o bloqueio de fake news, furar o bloqueio da desinformação que nós recebemos diariamente para a deformação da opinião pública. Então, esse é o recado. Muito obrigado, Luiz, e até a próxima. Até a próxima, Léo. Até a próxima, galera. Quinta-feira a gente volta às 9 horas. Tchau, tchau. Boa noite. Boa semana. Tchau. TV HBR, o canal mais